Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 23º domingo do tempo comum. Vamos encontrar ali a palavra de Deus, aquela palavra que nos inspira, que nos ajuda a viver, que nos ajuda a compreender melhor o mundo, a nós mesmos e aquilo que Deus, através dos seus tantos mensageiros, através de todos aqueles que manifestaram essa sensibilidade para a presença de Deus no mundo, nos transmitiram. São os textos sagrados, os textos da Bíblia. Tomemos então agora um instante de oração, um instante de silêncio, invocando o Espírito Santo sobre este nosso encontro. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura de hoje é extraída do livro da Sabedoria, que diz-nos assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria, e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Esse texto do livro da Sabedoria de Salomão é um pedaço de um capítulo muito importante, o capítulo 9 deste livro, que nos fala justamente sobre o que é sabedoria. E aqui vemos o quanto o nosso autor nos ajuda a entender que nós não estamos lidando apenas com, quem sabe, um conhecimento esotérico, algo exclusivo, dedicado a alguns, mas pelo contrário, está convidando a todo ser humano a refletir sobre a sua própria vida, sobre aquilo que realmente ela significa. Aonde colocamos a nossa esperança, a nossa vida, nosso desejo de acertar? Quantas vezes queremos, fazer a coisa certa e não sabemos que caminho tomar? E aí a sabedoria é aquela que nos inspira, que nos ajuda, portanto, a tomar decisões com discernimento, com coragem muitas vezes, porque o discernimento só não basta. Precisamos ter a ousadia para seguir aquela intuição ou simplesmente aquela decisão que já compreendemos ser a mais acertada. Aqui o texto, então, nos fala dos desígnios de Deus. Quem poderia, então, conhecer o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria? E do alto lhe enviasses o teu Santo Espírito, mostrando o quanto Deus continua a inspirar o seu povo a agir em prol do bem comum, a agir conforme a felicidade que Ele mesmo, Deus, conhecendo o nosso coração, é capaz de nos inspirar. Muitas vezes somos movidos por um individualismo excessivo, egoísta, e que, portanto, nos impede de perceber que a felicidade é algo que se constrói comunitariamente. Como a gente costuma dizer, é difícil, é impossível ser feliz sozinho. Por isso, não dá para acreditar que seremos capazes de fazer uma felicidade em que não estarão envolvidas outras pessoas. Estaremos sempre colaborando e, ao mesmo tempo, recebendo de outros aqueles influxos que são necessários para que a gente consiga encontrar o caminho da felicidade. É a palavra de um amigo que nos inspira, é aquela presença acolhedora no momento de tristeza, é aquela comunidade que alegra-se com as nossas alegrias. Tudo isso faz parte da felicidade que se constrói comunitariamente. E por isso a sabedoria é aquela que nos inspira a encontrar este caminho, a moldar a nossa vida, a ser capaz, portanto, de, no caos do cotidiano, fazer uma senda, um caminho suave que nos permite navegar todos os dias em uma confiança interior de estar fazendo a coisa certa. É nessa hora, então, que a sabedoria se manifesta a nós como este sopro interior, o Espírito de Deus que nos é dado. É quando reconhecemos que
tantas vezes os nossos acertos não são apenas frutos da nossa inteligência ou sagacidade, capacidade humana natural. Aí reconhecemos que existe um poder do alto, uma sabedoria que nos é inspirada por Deus. É por isso, então, que o nosso autor reconhece que é difícil conhecer os desígnios, é difícil conhecer o mundo, é difícil saber como as coisas deverão se comportar, quanto mais saber o que se passa no céu. E ali ele faz essa união entre o céu e a terra através da sabedoria. É a sabedoria que nos aproxima de Deus e é Deus que se apresenta a nós através desses pequenos gestos de inspiração, de amor, de caminhos de felicidade que vamos trilhando sem nem mesmo ter certeza se é por ali, mas somos convidados a seguir porque seguimos a nossa intuição, aquela intuição que é movida por esse desejo sincero de fazer o bem, não é? De escolher o melhor caminho, de renunciar àquilo que pode nos fechar em nós mesmos, no individualismo que nos mata aos poucos. É por isso que esse texto que nos inspira a sabedoria, nos fazendo compreender que ela vem do alto, vem de Deus, nos faz também recordar que é um refúgio para nós buscar em Deus esta sabedoria. É o que o Salmo vai nos dizer: fostes vós, ó Senhor, um refúgio para nós. E esse refúgio é justamente essa confiança de que nesta presença divina que nós reconhecemos em nós mesmos, podemos nos refugiar, encontrar ali aconchego, conforto quando a alma está abatida, mas força e coragem quando decisões importantes são necessárias. É por isso, então, que a gente pode reverberar dentro de nós essa força do alto quando decisões nos inspiram a ações justas. É quando São Paulo, na carta a Filemon, manifesta concretamente em que essa sabedoria pode ser atuante em nossa vida. Quando ele, por exemplo, vai pedir em benefício do seu servo Onésimo. Vamos ler então essa carta breve e afetuosa que Paulo faz a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. É claro, é um filho espiritual que Paulo fala, né? Fez nascer o seu filho na prisão. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Quanto afeto tem nessas palavras de Paulo. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim, nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mostra a amizade profunda de Paulo por Filemon. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. A delicadeza de Paulo a perceber que mesmo na amizade é preciso respeitar o direito, a liberdade do outro. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas como mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. E aqui se revela que esse Onésimo é um escravo de Filemon que estava a serviço de Paulo, no qual Paulo reconhecia a presença do próprio Filemon, seu amigo. Mas aqui, entre Paulo e Onésimo, já existe uma relação de amizade profunda, de irmão, e por isso mesmo ele pede que Filemon o receba da mesma forma, e quem sabe, dissolvendo os laços de escravidão, de servidão que unia Onésimo a Filemon. E conclui: assim, se estais em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E essa relação de Paulo, portanto, com Onésimo se torna uma amizade tão profunda que ele pede que ele seja recebido como se Paulo mesmo estivesse ali. Podemos bem imaginar que aquilo que nós lemos nas primeiras leituras, a sabedoria que nos inspira ações justas, a sabedoria que nos inspira sentimentos e ações, está aqui atuando em Paulo em favor de Onésimo. E lógico, a gente precisará então entender já nesse texto que a relação de escravidão entre Onésimo e Filemon e que estava a serviço de Paulo nem se compara com aquela escravidão que a gente conhece apenas aqui no Brasil, uma escravidão marcada por uma servidão cruel, onde até hoje sentimos os resquícios, os efeitos dessa escravidão que incorporou-se na estrutura social do Brasil. Não é algo desse tipo que estamos vivendo. Aquela escravidão do tempo de Paulo muitas vezes era uma escravidão que poderia até mesmo ser voluntária em alguns momentos, em função dos benefícios que ocorreria em estar a serviço de alguém que é generoso. Temos alguns casos em que isso ocorre,
E a própria lei do Antigo Testamento fala, né, se o escravo deseja permanecer com seu senhor, que lhe seja dada condições. Isto é, mostra que existe um laço que também se cria nesta relação de serviço que ocorre no tempo antigo, quando se trata de escravidão. Portanto, não vamos comparar as coisas, porque aqui temos muito mais uma relação de serviço. Alguém que se coloca a serviço de uma outra pessoa em benefício próprio, em benefício do outro, mas é claro, um laço que une um ao outro, que não pode ser dissolvido senão com o seu Senhor. Não estamos abençoando esta escravidão, mas apenas pontuando que ela é diferente daquela escravidão cruel que nós conhecemos no Brasil. Portanto, é possível sim entender que Paulo aqui tenha tido uma relação de amizade profunda com este homem Onésimo que esteve junto a ele no seu cativeiro. E ali vemos o quanto a sabedoria se manifesta agora de uma outra forma, que essa sabedoria que busca, portanto, estabelecer laços de amizade profundos. É por isso que, então, quando vemos Paulo agir desta forma, vemos Paulo é movido por esta sabedoria, isto é, o Espírito de Deus que o inspira a agir de maneira tal a promover a justiça, os valores cristãos, e aqui é o valor da amizade que está, acima de tudo, sendo manifestado. Por isso, nessas leituras de hoje, que até aqui escutamos, a palavra da sabedoria é uma palavra inspiradora, é uma palavra que nos move a agir de maneira coerente com aquilo que compreendemos ser mais próximo ou ser mais justo nas nossas relações humanas. É a nossa humanidade que é chamada em causa, quando a sabedoria divina nos convida, portanto, a discernir o caminho a seguir. Pensemos, portanto, o quanto é necessário que nós possamos, durante a nossa vida, buscar desenvolver esta sabedoria que se manifesta de muitas formas, pela sensatez com que tomamos decisões, pela capacidade de discernir e a coragem de levar adiante decisões difíceis, ou simplesmente quando reconhecemos nessa sabedoria o bem viver que Deus nos convida a construir, a capacidade de saber viver, de saber encontrar os caminhos que nos tornam felizes, encontrando-nos com nós mesmos e nas relações encontrar a justa medida, como Paulo, nas relações humanas que ele travava com Filemão e Onésimo, foi capaz, portanto, de encontrar a justiça. E é nisso, portanto, que a sabedoria se manifesta. E quando fazemos assim, dizemos, é o Espírito de Deus que nos inspira. Coloquemos-nos, portanto, agora no espírito de oração, mas agora acolhendo a palavra de Jesus, palavra de sabedoria para cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. No Evangelho de hoje, encontramos Jesus que nos dá conselhos a respeito de como organizar a própria vida. Afinal de contas, ele está nos convidando a ser seu seguidor, seus discípulos, isto é, escutar as suas palavras e colocá-las em prática. Isso significa ser discípulo de Jesus? Não significa participar de qualquer confraria de amigos. Ser discípulo de Jesus não é um clube de futebol, não é um partido, não é um fã-clube. É algo que implica colocar em prática os seus ensinamentos. E qualquer um que vive assim, vive como discípulo do Senhor. Então, nesse sentido, a primeira palavra que escutamos é: se alguém vem a mim, não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, isto é, não se desapega de sua mentalidade, do seu ambiente, do seu mundo,
para abraçar aquilo que Jesus oferece como uma nova forma de vida. Isto é, a família, o pai, a mãe, formam uma pequena comunidade, o clã, se a gente puder pensar no tempo de Jesus, aquele grupo familiar que tem a sua própria mentalidade, o seu jeito de viver, o seu jeito próprio, a sua bolha, se a gente quiser, por exemplo, usar uma expressão dos nossos dias. E ali vemos que para seguir Jesus é preciso romper com as nossas convicções pessoais para abraçar as convicções que a gente recebe dele. É como entender que se Jesus nos oferece uma palavra de vida, uma sabedoria, um modo de viver, não dá para fazer um remendo na nossa própria vida. É preciso abraçar completamente, ser discípulo, isto é, eu me coloco de fato no segmento dos pensamentos, da mentalidade desse Jesus a quem eu desejo seguir. E é por isso que então todas essas relações que por acaso pudessem influenciar ou colocar um obstáculo à nossa adesão a Cristo precisaria ser, digamos, desfeitas ou, como diz o texto, desapegados. Ou talvez em algumas das nossas Bíblias encontramos uma tradução mais forte, mais dura, se não odiar seu pai e sua mãe, e aí talvez a gente precisasse ter paciência, não é? Às vezes uma tradução pode exagerar a presença de uma palavra que está apenas nos querendo dizer, é preciso tomar distância, é preciso não apenas seguir Jesus, mas é preciso reformar a vida, reformar a mentalidade, o modo de viver, para aderir ao modo de viver de Jesus. Inicialmente é isso. E ali Jesus conta duas parábolas para ilustrar aquilo que ele quer dizer. Portanto, vai falar de que é preciso, quando se constrói uma torre, sentar primeiro e calcular os gastos, se vai-se à guerra, se examina bem se se pode vencer. E ali são dois conselhos de sensatez. Todos nós precisamos ser sensatos na vida, né? Coerentes, razoáveis. Não podemos iniciar um modo de viver sem termos já dado-nos conta que queremos aquilo que estamos propondo. Como podemos dizer somos seguidores de Cristo se ainda nem sequer nos damos conta de que significa isso? Quais são as consequências que isso deve trazer para a minha vida? Quando é que eu devo realmente operar essa reforma interior para que eu possa dizer sou seguidor? E ali ele diz, não é? Se alguém não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, isto é, não vem seguindo os meus passos, não pode ser meus discípulos. Eu estou mesmo disposto a dizer sou cristão e arcar com todas as consequências dessa palavra. Para nós hoje isso talvez seja muito fácil, mas imaginemos que na época em que Jesus diz isso e os discípulos repetem nesse trecho, a gente pode bem imaginar que as perseguições e algumas que levavam até a morte implicavam um compromisso razoável. Se você decide se ser cristão, tenha consciência de que consequências isso pode trazer para a sua vida. Se, no tempo de Jesus, dos primeiros cristãos, isso poderia implicar inclusive a perda da liberdade e até da vida, nos nossos dias, salvo algumas exceções no mundo, a gente não pode dizer que todos os cristãos passam pela mesma perseguição. Mas é preciso sim. Estou disposto a assumir na minha vida as consequências? No caso, por exemplo, da leitura em que escutamos Paulo abrir mão de um servo para torná-lo irmão e não mais considerá-lo escravo. Ou, nas nossas relações, abrir mão, quem sabe, nos tornando um pouco mais pobres para que a gente possa socorrer os que estão numa miséria e na penúria mais grave. Será que estamos dispostos realmente a abrir mão de um certo conforto para permitir que aquilo que para nós é supérfluo venha sanar, saciar a sede e a fome de quem passa miséria, necessidades extremas? Então isso significa calcular ser cristão. Estou disposto a arriscar o meu conforto para dizer sou seguidor de Cristo, tomo partido dos mais pobres e pequenos e com eles quero caminhar. Quero dobrar o meu pensamento, quem sabe preconceituoso, para acolher aqueles que nada têm ou que vivem uma miséria tal que muitas vezes, por causa da minha mentalidade, tendo a julgá-los, a condená-los como preguiçosos, como, quem sabe, pessoas que não aproveitam as suas oportunidades e até mesmo merecem o mal que padecem porque fizeram isso ou aquilo. Enquanto o dedo acusador estiver à nossa frente, seremos incapazes, portanto, de assumir esta cruz de Cristo, não é? Ser seu seguidor. É por isso que no final a gente diz, não é? Como o texto nos diz no texto do Evangelho, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, e aí esse tem, a gente não precisaria contar como bens materiais, mas tudo que tem como patrimônio interior, de sua própria compreensão da vida. E dizer, sim, não é apenas os bens que eu preciso renunciar, mas são aquelas coisas que nos impedem de nos aproximar do outro. Portanto, tudo aquilo que eu considero meu, e por considerar meu,
Nunca poderei, portanto, acolher aquele que é o do outro, o outro que é Jesus, que me ensina a viver de uma certa forma. E sendo assim, ser seu seguidor. Se quero ser seguidor de Cristo, tenho que aderir ao seu modo de pensar. Se quero ser seguidor de Cristo, tenho que renunciar às propagandas que tantas vezes nos ensinam um Cristo deturpado. Quem poderia compreender, portanto, que Cristo poderia ensinar um seu discípulo a adotar a arma como método de eliminação daqueles que, por acaso, praticam o mal? Como poderíamos acreditar que a arma poderia ser a solução para o sofrimento ou, quem sabe, para o medo que a nossa sociedade vive por causa da insegurança e tudo que nós vivemos? Portanto, é impossível acreditar que o Evangelho possa conjugar-se com uma mentalidade que está muito mais associada ao mundo em que nós vivemos do que propriamente ao Evangelho, aquilo que Jesus nos ensina. E é sinal que, então, que todos nós, se queremos ser seguidores de Cristo, temos que adotar a sua mentalidade. Se queremos ser seguidores de Cristo, precisamos renunciar aos nossos preconceitos e àquilo que é o nosso modo de viver. E dessa forma, esse modo de viver, que é contraditório ao Evangelho, diga-se, não apenas o modo de viver. Todos nós temos desenvolver a sua própria forma de ser no mundo, mas ser seguidor de Cristo significa adequar-se, adequar esta nossa forma de viver àquilo que Jesus nos ensina, às renúncias que esse ensinamento pode nos provocar. Coloquemos-nos, portanto, em oração, porque não é coisa fácil. Esse discernimento é fruto de uma sabedoria que só Deus pode nos dar, e esta coragem só o Espírito de Deus pode realmente nos motivar a ter. Coloquemos-nos, portanto, em oração para que possamos ser conscientes do que significa ser cristão em nosso mundo, seguidor de Jesus. Dai-nos, Senhor, a graça, a força de, escutando a Tua palavra, escutando e acolhendo a sabedoria que esta palavra nos oferece, sermos também capazes de pô-la em prática, de viver conforme esta palavra e sermos assim sensatos, razoáveis, ao dizer somos cristãos, sou cristão, e sendo cristão, vivo como Cristo me ensina. Ajuda-nos, Senhor, a ser coerentes na nossa fé, a responder no cotidiano, com as nossas ações, palavras, gestos, aquilo que realmente desejamos e cremos, que a Tua palavra é uma palavra de vida, que o Teu caminho é um caminho de felicidade. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou a luz do